Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo faremos o resumo da lição 4, que tem como título O Encontro de Ruth com Boaz. Desde já eu peço que curta, comente e compartilhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aproveite os nossos vídeos também para a evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Se você é professor, nós deixamos aqui o quadro para ser aproveitado na escola dominical, devidamente adaptado, se assim você desejar. E você que não é professor, mas quiser aproveitar também o nosso resumo, esquema, para fazer uma revisão da lição, pode ficar à vontade em nome de Jesus. O textuário diz: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Está em Ruth, capítulo 2, versículo 12. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, capítulo 2, versículos do 1 ao 4 e os versículos 11, 12 e 14, que nós iremos aqui mencionar no nosso comentário. A palavra-chave é encontro. Queridos, nós temos 3 objetivos específicos nessa lição. Porém, o primeiro e o segundo objetivo são os mesmos da lição passada, da lição 3. O último aqui diz respeito a esta lição agora, lição 4. Acredito que foi aqui um equívoco ao fazer a revista, deixou os mesmos objetivos da lição passada. Mas a lição, ou melhor, o terceiro objetivo é refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. É o ponto 3. O ponto 1 e o ponto 2 eu gostaria de sugerir aqui 2 objetivos. Primeiro, apresentar Boaz como remidor e segundo, mostrar o carinho de Boaz para com Ruth. Nós iremos para o nosso esquema resumir, ele fica disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, Boaz, o remidor. O número 1, um homem próspero. No capítulo 2, versículo 1 do livro de Ruth, está na leitura bíblica em classe, o texto fala que Noemi tinha um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Note os termos que o escritor sacro mostra as características desse homem Boaz. Diz que ele era parente do marido de Noemi, era valente e poderoso. Este homem era da geração de Elimeleque. Isto demonstra o caráter íntegro de Boaz. Ele tinha, queridos, também qualificações a respeito de seu parente remidor. Ele tinha essas qualificações. Nos diz o comentarista que os termos valente e poderoso demonstram um caráter íntegro, um grande produtor rural. Boaz tinha muitas plantações de cevada, trigo e muitos trabalhadores ao seu serviço. Isso demonstra que ele tinha essa função, além da função, tinha qualidades ou qualificações para ser o parente remidor. O número 2, Goel e Levi. Ainda no capítulo 2, versículo 1 do livro de Ruth, fala que Boaz era da geração de Elimeleque. Segundo a tradição rabínica, Boaz era sobrinho de Elimeleque. E como parente mais próximo, ele podia ser um Goel, ou seja, um resgatador da terra. Segundo a lei de Moisés, o resgatador era aquele parente mais próximo que, quando um israelita ficasse pobre, empobrecesse, precisasse vender suas terras, o parente mais próximo tinha o dever de resgatá-la, comprá-la e devolvê-la para esse israelita. E ainda dizia a lei que se um hebreu fosse vendido como escravo, o seu parente mais próximo tinha o dever de resgatá-lo. Segundo o nosso comentarista, outra forma de resgate da terra que foi ampliado era a lei do livrato, ou Levi, que era o irmão do cunhado, que deveria se casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Segundo o nosso comentarista, tudo indica que essa prática foi ampliada seguindo uma ordem de parentesco ainda mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia ainda um parente mais chegado do que ele.
O número 3, temor e respeito. Note, queridos, que a saudação que Boaz dá aos seus trabalhadores em Rute, capítulo 2, versículo 4, e a resposta dos trabalhadores a esta saudação a Boaz, indica que ele tinha um temor a Deus e um respeito muito grande aos seus trabalhadores. Diz o texto: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Note a expressão, o Senhor seja convosco, foi a saudação de Boaz para com seus trabalhadores, os trabalhadores de sua terra. E a reciprocidade também era verdadeira, o respeito dos trabalhadores para com Boaz, dizendo, o Senhor te abençoe. Aqui nós podemos ver que patrões e empregados devem ter uma consideração mútua. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 4, versículo 1, Paulo diz, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Desta forma, Boaz era um homem próspero e respeitado por todos os que o cercavam. O segundo ponto, o carinho de Boaz para com Rute. Número 1, a pureza não exclui a ternura. Queridos, neste ponto nós iremos apresentar o carinho que Boaz demonstrou para com Rute, a moabita. Primeiro, ele deu liberdade para ela catar espigas na sua propriedade, nas suas terras. Em Rute capítulo 2, versículo 8, dizendo que não fosse para outros campos. Depois ele se preocupou com a segurança de Rute, dizendo aos seus trabalhadores, demonstrando para ela que já tinha informado para os seus trabalhadores que não não tocassem nela, não incomodassem. Em Rute capítulo 2, versículo 9, está citado pelo nosso comentarista, não dei ordem aos moços que te não toquem, mostrando para ela, através de uma pergunta, que ele já tinha dado esta ordem. Ele se preocupou com a segurança de Rute. O número 2, Deus estava agindo. A forma de tratamento que Boaz demonstrou para com Rute surpreendeu aquela moça. Ela agia com muita educação e discrição nos campos de Boaz, mas o tratamento dela também, ou melhor, o tratamento dele para com ela, demonstrou que ele já tinha um conhecimento do bom testemunho que ela apresentava. Capítulo 2, versículo 11, mostra o bom testemunho que Boaz tinha daquela moça. Diz o texto, e respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Note que já tinha ouvido, Boaz já tinha ouvido o testemunho daquela moça, o tratamento que ela agia para com a sua sogra depois da morte de seu sogro e de seu marido. Nós vemos o bom testemunho aqui de Rute, impressionada com o gesto de carinho e com o tratamento que Boaz dispensou para com ela, diz o comentarista que ela se inclinou ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna de tal tratamento que recebeu. Está no capítulo 2, versículo 10. Um bom testemunho, queridos, abre muitas portas para nós, muitas portas para o povo de Deus. O número 3, sensível e espiritual. O versículo-chave aqui está em Rute, capítulo 2, versículo 12, que diz, o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O que Boaz fala para Rute demonstra aqui que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Da mesma forma que Rute buscou o Deus de Israel, foi abrigada, ou melhor, ela procurou se abrigar debaixo das asas do Senhor. Boaz demonstra para ela que o galardão dela, o Senhor iria cumprir. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão. Nós vemos que Deus aqui não é limitado a fronteiras. Uma moça estrangeira, moabita,
aqui estava sendo abençoada e reconhecida a sua bênção do Deus de Israel sobre ela, por um homem que, além de suas posses, tinha uma influência na nação. Assim, Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. O número 1, a lei da semeadura. Queridos, no mundo secularizado em que vivemos, existe uma visão ilusória de que os homens vivem no seu mundo, apartados de Deus e não sendo afetados por ele. Isto é uma visão dualista, fruto da incredulidade do pecado do ser humano. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo São Paulo diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Queridos, a palavra de Deus mostra que a lei da semeadura existe e é real. No caso de Ruth, ela resolveu abandonar os seus deuses, a sua terra, o povo que ela nasceu, o povo que ela pertencia, para se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. E a saudação de Boaz, a bênção dele demonstra isso, que o Senhor iria galardoar esta moça. Os que confiam no Senhor e na sua providência serão galardoados. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de servir a Quemos, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía, inclusive, sacrifício de criança. Segundo o nosso comentarista aqui pontua, a lei da semeadura funciona e ela é integral. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, o apóstolo São Paulo diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Note a lei da semeadura. Semear pouco, colhe pouco. Semear muito, colhe muito. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo São Paulo diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. O número 2, os acasos de Deus. Queridos, note que acasos aqui está entre aspas, para demonstrar que não foi literalmente acaso. Existem as providências de Deus na vida desta moça e de sua sogra. O primeiro sinal disso, da providência divina, foi a escolha do campo por Ruth, que caiu-lhe por sorte o campo de Boaz para apanhar espigas. No capítulo 2, versículo 3, que está na leitura bíblica em classe, diz: foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte a parte, ou melhor, uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Note que caiu-lhe em sorte a parte do campo de Boaz, e Boaz era parente de Elimeleque, da geração dele. Quando Ruth retornou para a casa de sua sogra e contou o que tinha acontecido, ele levava as colheitas, as espigas que catava no campo de Boaz, e contou à sua sogra, brotou uma esperança no coração de sua sogra, daquela viúva. Nos diz o comentarista, quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. O número 3, o resultado da colheita. Queridos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. O fruto de nossas ações vem daquilo que fazemos, de nossas atitudes, de nossas escolhas. No caso de Ruth, ela colhia espigas literalmente e levava para sua sogra. Isto fazia diariamente, mas ainda uma colheita muito maior havia preparado Deus para ela em tempo oportuno. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Queridos, as nossas ações, o que fazemos diante de Deus, tudo vai ser colhido em tempo oportuno. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. O texto literalmente diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Assim, a história de Ruth com Boaz revela a validação da lei
da semeadura e o bom plano de Deus em sua vida e no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, mais uma lição nós encerramos aqui. Espero que tenha ficado compreendido que tudo que nós semeamos, vamos colher. No caso de Ruth, ela tinha dado por Deus uma providência ainda maior para a sua vida. Ela não esperava, mas Deus estava agindo com providência. E da mesma forma, creio eu, que Deus está agindo com providência em nossa vida. Ficamos por aqui. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.